Bom dia, meninos do sexto, né? Vamos falar sobre estação de tratamento de esgoto, a ET. Mas antes disso, eu vou revisar com vocês a estação de tratamento de água, né? Foi o que eu falei para vocês que vai cair na nossa avaliação, além do outro capítulo, né? Dia 6 temos avaliação, e aí vocês vão estudar o capítulo 8 e parte do capítulo 9. Então, nós temos lá água em nosso cotidiano, né? Que é o capítulo que foi aula semana passada já. Nós temos a estação de tratamento de água, que é chamada de ETA, né? Que nós estudamos na semana passada, que nós temos local onde eu tenho a captação de água. Essa água, ela vai ser captada, né? Pelas adutoras. E quando ela é captada, ela vai ser bombeada e vai receber 3 substâncias, né? Algumas substâncias químicas que vai ajudar no processo de floculação, né? Que é a formação de flocos aí nessa água. Aí esses flocos são depositados, ele segue para um segundo tanque, onde ele vai decantar, ele vai ficar no fundo. E a água limpinha vai passar por um terceiro tanque, que vai acontecer a filtração. Lembrando que esse tanque da filtração, ele é formado por algumas camadas, né? Areia, carvão, cascalho, que vai filtrar essa água. Após ser filtrada, a água vai passar pelo processo de desinfecção e fluoretação. No processo de desinfecção, ela recebe cal e cloro, que a água vai ficar, né, clarinha e sem cheiro, e acrescenta o flúor, né, que ajuda na prevenção aí das cáries, certo? E aí depois ela vai para um reservatório, e esse reservatório vai para um reservatório de bairro, onde vai ser distribuído para os bairros, né? Nós vimos isso na nossa live também de segunda. E aí, eu tenho a forma, depois que essa água chega na minha casa, eu posso usar ela de diversas formas, né? Posso usar ela escovando os dentes, tomando banho, fazendo a limpeza doméstica. E tem alguns lugares, gente, que nós não temos a estação de tratamento, algumas cidades, né? E que utilizam de fontes subterrâneas, que aí pode ser os poços, né? Que é chamado também de cisterna ou poço artesiano. Então, tem essas duas formas de poços, né? Que a água é retirada. Nesse caso, a água ela não vai passar por toda essa etapa de tratamento. Então, ela tem que ser fervida ou filtrada para ser ingerida. Tanto o poço artesiano quanto o poço, né, que é a cisterna, não pode ser furado muito próximo de fossa séptica, que se no lugar não tiver saneamento básico, né, porque senão vai ser contaminado. Aí nós temos o esgoto. O que é o esgoto? Ele é formado pela água utilizada nas atividades diárias, que pode ser tomar banho, escovar os dentes, lavar louça, e além da água, né, servida. O esgoto ele contém os dejetos e, se não receber o tratamento adequado, ele vai contaminar o meio ambiente e prejudicar a saúde pública. Eu falei isso para vocês também na nossa live de segunda. Aqui eu tô mostrando para vocês como funciona essa rede de saneamento básico, né? Então, eu tenho a estação de tratamento de água, ela capta a água do rio, passa por todas aquelas etapas, vai para o reservatório distribui para nossa casa, né? Aí lá na nossa casa a gente utiliza essa água e ela é descartada na rede de esgoto. Portanto, vocês veem lá que a água ela tá demonstrada nessa animaçãozinha de marrom. E aí, nós temos também alguns lugares que tem a questão do esgoto clandestino, né? Que não passa pelo tratamento e é jogado diretamente nos rios e lagos. E aí pode contaminar. Aí eu tenho a estação de tratamento de esgoto,
a gente vai ver, né, como que é esse processo agora. Aqui eu tenho a estação de tratamento. Eu tenho a ligação domiciliar, né? De cada casa sai canos com os esgotos, assim como tem os canos para entrar. Eu vou ter uma ligação domiciliar na rua. Tem uma rede coletora. Essa rede coletora vai transportar até uma estação de tratamento de esgoto. No nosso caso aqui, quem trata a nossa água e o nosso esgoto é a Saneago. Mas cada cidade tem a sua. O tratamento de esgoto, ele passa por uma sequência, então nós temos aí, né, quando chega lá na estação de tratamento, eu tenho as grades que vão reter esses materiais maiores, que pode ou não ser reciclado. Tem uma caixa de sedimentação, passa por uma terceira caixa, que é a caixa de areia, onde os detritos minerais vão ficar retidos, né? Passa por uma caixa de decantação, onde ele vai receber ar, né? E as bactérias vai estar presente nessa caixa para realizar a decomposição da matéria orgânica. Assim vai ser a retirada do iodo, né? Então nós vamos ter os biodigestores, né? O gás metano e a produção de adubo, que é esse iodo seco. E por último ela passa pela filtragem. Depois que ela passa pela filtragem, assim, aí sim ela vai ser devolvida para o manancial, para o rio. Então, a finalidade basicamente, certo, da estação de tratamento de esgoto, né, é de promover o tratamento desses esgotos domésticos, né, e torná-lo em condições de ser levadas nos rios, riachos, lago ou no mar. Qual é a razão que se tem para tratar o esgoto? Elas são várias, mas se destaca duas, tá? A razão da saúde pública, que é reduzir o número de organismos patogênicos, que são aqueles que estão presentes no esgoto, né, e que causam mal ao meio ambiente, porque vai transmitir doenças. E a razão ecológica, né, que evita a degradação ambiental, que protege a vida vegetal e animal. Quando eu falo nessa saúde, o livro de vocês, na página 49, ele traz o Saúde em Foco. E o Saúde em Foco, ele destaca algumas doenças, que eu vou falar para vocês já já. Nós temos aí os tipos de tratamento de esgoto, que é o nível preliminar, que é o que retira os resíduos maiores. É como se fossem as peneiras. Depois, né, nós temos um tratamento primário, onde é tirado os sedimentos, que acontece a decantação. Depois, um tratamento secundário, que é nós com micro-organismos, né? Nós introduzimos micro-organismos nesse esgoto para ele alimentar da matéria orgânica. E aí, por último, nós temos a remoção dos poluentes e de micro-organismos como fungos e bactérias. Na fase de tratamento, que é o chamado de pré-tratamento, são retirados do esgoto, né, sólidos grosseiros, como lixo e areia. Né? Tem umas grades, eles são formados por várias grades, né? E é para conter esses materiais de grande porte. Então, garrafa PET, papel higiênico, aquele rolinho, cotonetes, sacolinhas, né? São coisas que as pessoas jogam dentro do vaso e não deveriam jogar. E aí, depois que passa pelas grades, né, vai para o tratamento primário, que é constituído por processos físicos e químicos, tá? Aí eu tenho a equalização e a neutralização da carga do efluente a partir de um tanque de equalização e adição de produtos. Após essa etapa, né, ocorre a separação de partículas líquidas,
e depois disso vai acontecer a floculação e a sedimentação. E aí, então, o que é o saneamento básico, né? Saneamento são as medidas tomadas pelos governantes, né? Seja prefeito, governador, né? Visando preservar ou modificar as condições do meio ambiente, com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde. Saneamento básico se restringe ao abastecimento de água e a disposição de esgoto. Outras atividades do saneamento básico é o controle de animais e insetos, né, o saneamento de alimentos, escolas e os locais de trabalho. A poluição, né, pelo esgoto no meio ambiente, seja qualquer um deles, né, pode transmitir doenças. Eu coloquei aqui hepatite, verminose, febre tifoide e cólera. O livro de vocês traz cólera, febre tifoide e leptospirose, né? Então, quando eu falo em cólera, é uma infecção causada por uma bactéria, que é pela ingestão da água contaminada ou de alimentos contaminados, que ela vai se instalar no intestino. E aí elas vão se multiplicar, né? Vai liberar uma toxina. E aí a pessoa, né, vai apresentar uma diarreia intensa. E se ela não cuidar, ela é uma desidratação. Ela pode levar a pessoa à morte. As pessoas com cólera, gente, vai apresentar vômito, febre, dor abdominal, então sempre tem que procurar cuidar. O livro de vocês ainda traz a febre tifoide, que é uma doença também bacteriana, certo? Que ela utiliza as células de defesa do corpo humano para se multiplicar. Então ela se multiplica e se espalha rapidamente no baço, no fígado, né? E a pessoa tem uma febre muito alta, né? E aí, com o passar dos dias, essa febre ela vai, né, diminuindo. Mas tem que procurar auxílio médico para tomar a medicação adequada. A próxima doença é a leptospirose, que também é uma doença causada por uma bactéria, né? E nessa vai estar essa bactéria eliminada pela urina do rato, né? É muito comum ver em locais que tem enchentes, né? Então, a chance de contrair a leptospirose pela ingestão de água contaminada, né, são pequenas. Mas em casos de enchente e transbordamento de rios, né, é mais comum. Então, por isso que quando mostra uma área alagada, que os repórteres vão lá, eles sempre estão com uma bota, né, de plástico, que é justamente para proteger, para não ter cuidado. E aí eu vou passar a atividade no livro, vai ficar a página 63, eu quero somente o número 2. Façam esse exercício, vai ajudar vocês demais a estudar para avaliação. O número 3. Nessa página, nós temos o número 4. Mas não é para fazer, tá? Na 63, vocês têm o exercício 2, 3, 4 e 5. O exercício 4 e 5 não é para fazer, somente o 2 e o 3. E na página 64, eu tenho o exercício 6. O exercício 6 é para você fazer e postar somente o 6 no Classroom, tá? Ok, boa tarde.
Good morning, guys, from 6th grade. How are you guys doing? So, Mr. Steffley here today for our video class. Então, galera do sexto ano, vamos lá. Na nossa aula, ao vivo, na verdade, né? Nós trabalhamos muito com a questão de formality and informality and greetings. Então, nós trabalhamos com os greetings, que são os cumprimentos, e os greetings que são formal, formais, e informal, informais. Então a gente viu a diferença, vocês citaram para o Mister quais são as occasions que nós utilizamos cada um desses greetings, certo? Qual é a situation adequate for this. And today we're going to be working with page 13. Hoje nós vamos especificamente trabalhar com a página 13. E na página 13 nós temos aí ainda a número 6, que pertence à página 12, a questão dos greetings, mas nós não vamos precisar fazer essa number 6, essa número 6, ok? Então, vamos pular. E aí nós vamos para Grammar Focus, que é essa parte azul. O Grammar Focus, ele literalmente trata da gramática em si, e a primeira gramática que nós temos aí é o to be, simple present, affirmative. Verbo to be. Todo mundo fala, nossa, mas todo ano a gente aprende o verbo to be. Na verdade, a gente já começa a ver o verbo to be no 5º ano, ok? A gente leva isso até o ensino médio. Porém, a gente ensina todo ano porque muitos alunos não gravam o que é o verbo to be, não aprendem em si o que é o verbo to be. E nós vamos resolver esse problema agora. O que é o verbo to be? O verbo to be é um verbo estrela no inglês. Por que um verbo estrela? Porque ele tem 2 significados, esse verbo, e ele tem toda uma estrutura somente para ele, ok? Ele se modifica completamente diferente dos outros verbos. Então, verbo to be significa ser ou estar. Professor, mas quais são os verbos to be? Verbo to be é o am, is e are. O I, you, he, she, it, we, you, they são pronomes. Isso não é o verbo to be, ok? Então o verbo to be é o am, is, are. Para o am, eu só posso utilizar ele em uma ocasião, se for o meu pronome I, para completar I am, que significa eu sou ou eu estou. O is, especificamente, eu só posso usar para a terceira pessoa do singular, he, she ou it, beleza? Ele, ela ou isso, coisa ou animal, a gente já deu uma estudada sobre o it, né? E aí, o are vai ser utilizado para todo o restante. É mais simples da gente entender dessa forma do que especificar, esse usa para esse usa para esse usa para esse. Então, o are vai ser para todo o restante, ok? You, we, you do plural e o they. Então, nós temos esses 3 verbos to be. Am, is e are. E o que significa o verbo to be? Ser ou estar. Eu sou, I am. Eu estou, I am, ok? Eu sou brasileiro, I am Brazilian. Eu estou na escola, I am at school. Os 2 servem. Ah, professor, e como é que eu vou fazer essa distinção? O contexto, tudo varia do contexto. Se o meu contexto for sobre ser algo, é esse sentido. Se for sobre estar em algum lugar, é esse segundo sentido. Beleza? E aí, o livro traz pra gente um chart, uma tabela, ok? Um table aí, com a number 7. Look in the unit, complete the table with the missing forms of the verb to be. Então, essa tabela vocês vão completar para mim com os verbos to be que estão faltando. Nós temos aí a coluna do subject, I, you, he, she, it, we, you, they. E nós temos a tabela do verbo to be. Então nós temos o I am, já está completo aí. O livro já veio completo para vocês, em azul. O you, já também completo. You are. He is. E o she, acabei de falar aqui no vídeo. Qual que é o verbo to be correspondente ao pronome she? É só colocar ele ali na linha. Depois nós temos o it is. We, também comentei aqui. O we também tem o verbo to be. Tananã. Então vou lá e completo. E por último, they are. Beleza? Completamos esse chart, essa tabela sobre o verbo to be. O que farei agora? Number 8, número 8. Complete the short biographies. Complete as biografias curtas. Number 1. This is Taylor Swift. Agora eu vou dizer que ela é
uma cantora americana, uma cantora de pop americana. E aí, como é que eu falo ela é? Eu tenho que completar esse espaço com ela é. Então eu vou lá na minha tabela, vou encontrar o ela e o verbo to be que corresponde a ela. E eu vou colocar os dois nessa linha. Da mesma forma, eu vou encontrar qual que corresponde ao number 2 e ao number 3. Ok? Opa, ficou claro do nada? Já a number 9, também na página 13, porém do lado direito, nós temos aí sounds good. To be short forms. O verbo to be, quando ele é colocado por completo, por exemplo, I am, ele é escrito literalmente I am, ele é uma forma formal de utilização do verbo, certo? E da expressão no dia a dia. Mas pode ser utilizado em situações informais também sem problema algum. Vai variar da situação, vai variar da pessoa, vai variar da facilidade que você tem para pronunciar essa expressão naquele exato momento. E aí a gente tem as contractions, as contrações. O que seria uma contração? É quando eu abrevio a expressão com a utilização de apóstrofe, de apóstrofo, que é aquela vírgulazinha voadora que a galera chama. Ok? Então, para que serve aquele apóstrofo? Ele serve para substituir a retirada de uma letra da palavra. Então, por exemplo, se eu tenho lá, write the short forms, escreva as formas curtas. Aí a gente tem a number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 formas. A número 1 relaciona-se ao eu sou, eu estou. Então, I am. Como é que eu vou fazer a contração do I am? Eu simplesmente vou pegar o I, que é a letra I, e separado am, A-M. Eu vou tirar a letra A do am, vou colocar um apóstrofo e vou juntar a letra I com a letra M. Então, ao invés de I am, vira I'm, ok? E tem um apóstrofo, então é a letra I, apóstrofo e M. E aí eu tenho a mesma expressão, só que contraída, ok? Eu posso utilizar ela também em todos os sentidos? Pode, sem problema algum. E dessa forma vocês vão colocar a contração de todo o restante da number 9, da número 9, ok? E aí, finalizamos nessa, ok? Nessa questão do verbo to be na aula de hoje, para a gente não alongar e passar para um outro conteúdo nada a ver com esse desse vídeo. Então, dei uma estudada no verbo to be. Esse, relembrando, é o verbo to be do presente, é simplesmente ele no presente, não tem nenhum outro. Belezinha? E aí vocês dão uma reforçada, uma revisada para fazer esses conteúdos aqui, que já são conteúdos que nós já vimos, é como eu já venho explicando todas as aulas, porém, vocês estão fazendo a resolução dos exercícios no livro. Então, muita calma na hora de resolver, muita atenção para não confundir o verbo to be de nenhuma das pessoas ali do quadro. E qualquer dúvida que vocês tiverem, só me consultar. Beleza, galera? Bye bye, see you!